Olá a todos, eu sou Felipe Mendonça, esse é o canal Sem Gravata e hoje eu vou reagir aos twitters do Roger, do Traje a Rigor, e daí eu vou explicar algumas coisas de direito, já que ele tá querendo falar a respeito e tá falando besteira, meu querido. Vamos lá, passou da idade já de aprender a escolher presidente, né? Mas primeiro, o Roger, ele tweetou falando que chamar quem apoia o presidente de bolsonarista é propaganda da esquerda, é tentar categorizar como extremista quem tem uma opinião, é tentar igualar quem é de direita ou até de centro aos petistas militantes. Não somos todos um grupo só e temos diferentes motivos para apoiar. Não, querido, vocês são bolsonaristas. Quem ainda defende o Bolsonaro, me desculpa, passou de qualquer possibilidade de ser uma ideologia política. Mas eu não quero falar sobre isso, mas sim da reação que o Tico Santa Cruz teve, que foi maravilhosa, porque o Tico Santa Cruz foi lá, fuçou o Twitter dele e achou alguns dias antes, no dia 20/4, um Twitter em que ele replica ali uma matéria de uma fonte bastante duvidosa, né? Aliás, eu não diria nem duvidosa, porque já teve tanta coisa comprovando que não é uma fonte séria, né? Que ainda dá credibilidade a alguns meios, né? Pelo amor de Deus, não é realmente ainda não ter aprendido a escolher presidente. Mas ali questiona se a rachadinha é crime ou não, né? Embora, enfim, seja uma fonte risível, eu entrei para ver e tem ali um advogado que assina aquele texto e, na verdade, ele se pauta em outros advogados que, infelizmente, talvez não tenham conseguido aprender uma lição logo no comecinho da faculdade. É uma coisa bem no começo, então às vezes tá no bar bebendo, tá farreando, é normal, pode acontecer, né? Mas você tem ali logo no começo uma aula do direito, em introdução ao ensino do direito, em que você aprende que um fato jurídico pode gerar diversas consequências no mundo jurídico. Então, um único fato, eu posso ter várias consequências em áreas distintas. Eu vou dar o exemplo mais banal de todos. Você bebe e dirige embriagado. Então, a tua conduta foi dirigir embriagado e você bate o carro. Quando você bebe, né, dirige embriagado e bate o carro, essa tua conduta ela pode gerar um processo criminal, ela pode gerar um processo administrativo no Detran, que você vai perder a tua carteira e etc. Né? Ela pode gerar um processo civil de reparação de dano. Né? Então, são várias consequências que são decorrentes daquele único acontecimento. Você bateu o carro embriagado. Então, quando você faz alguma coisa errada, né, você pode ter diversas consequências ou não. Quando a gente fala em improbidade administrativa, isso fica bem claro, até porque a Constituição, tá, ela vai estabelecer, eu vou colocar aqui para vocês o artigo 37, né, que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, daí vem um rol vasto ali de dispositivos, depois vocês leem, tá? Mas lá no parágrafo 4º fala: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que está sendo dito aqui nesse artigo 4º? Que você vai ter uma consequência dentro da administração, né, na esfera administrativa, tá? Mas isso não vai impedir o processo criminal da tua conduta. Então, queridões, quem está falando que rachadinha não é crime porque seria uma improbidade administrativa, volta lá no comecinho da faculdade, introdução ao ensino do direito, diversas consequências jurídicas que você pode ter dentro da mesma conduta e leia a Constituição do teu país, principalmente se você estudou direito, né? Na Constituição está estabelecido que sim, a improbidade administrativa pode
também configurar um crime. O que não se confunde é chamar a improbidade administrativa em si, ela como algo criminal, porque ela está na esfera administrativa e não na esfera penal, ela nem no judiciário se resolve, primeiro ela se resolve na esfera administrativa. E tem uma importância aqui, tá, que estabelece que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. O que significa isso? É executivo, legislativo e judiciário de todos os entes da federação. União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, todos esses, quando eles estão ali nos seus atos administrativos, eles têm sim que ser probos, e se eles não forem probos, eles vão responder pela improbidade administrativa e também pelos crimes cometidos nesse ato. Tá bom, gente? Então, quando falam que improbidade administrativa não é crime, não está dizendo que o fato jurídico que gera a improbidade administrativa não seja crime. Por favor, né? Pelo amor de Deus. Mas aí vamos lá, vamos aprender um pouquinho a respeito do tema para que vocês compreendam. Então, primeiro, o que é a rachadinha? Rachadinha, como eu já expliquei em um outro vídeo, tá? Você tem aqui uma situação em que o parlamentar, ele emprega assessores, eles costumam ter muitos assessores. Lembrando que nós temos várias casas legislativas, né? Todos os municípios têm casas legislativas, o Distrito Federal tem casa legislativa, todos os estados têm casas legislativas e a União tem o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, que também são casas legislativas. Os parlamentares que ocupam essas diversas casas, eles têm os seus assessores e um número, em muitas delas, abusivo de assessores comissionados, ou seja, cargos de confiança que eles nomeiam pela sua livre convicção de que aquela pessoa vai ser alguém que vai ajudar dentro do seu mandato, certo? Pois bem, daí alguns, principalmente o chamado baixo clero, né? Baixo clero é aquele que só come migalha da corrupção, porque a corrupção grande costuma ser feita pelo alto clero ali do chamado centrão fisiológico. Esse centrão fisiológico, ele costuma negociar com o governo, seja federal, seja estadual, seja dos municípios ou do Distrito Federal, para que tenha maioria e consiga aprovar as suas políticas. Com essa negociação, eles costumam pedir ministérios, cargos em empresas públicas, tudo isso é corrupção, tudo isso é improbidade administrativa, tudo isso é muito errado. Só que chega um momento que não dá mais para ter tantos cargos quanto são necessários os parlamentares para aprovação. Então tem um grupo que está um pouco abaixo ali, que não tem tanta moral assim, e acaba conseguindo ali uma migalhinha aqui e outra ali. Então eles fazem a rachadinha, eles superfaturam notas, e lá dentro da casa parlamentar tem vamos fingir que a gente não viu. São todos? Não, não são. Tá? Nós temos muito mais do que esse chamado centrão dentro de qualquer casa parlamentar. Você tem políticos sérios, sim, dentro da política. Não generalize, porque essa generalização é exatamente o que faz com que seja tratado como natural fazer algo como rachadinha. E não é natural. Você não tem nem a maioria dos parlamentares fazendo, é uma minoria. É uma minoria que até dentre os corruptos é minoria. Tá bom, gente? E daí, isso é sim um ato de improbidade, e a lei de improbidade, ela vai ali estabelecer, né, a lei 8.429 de 1992, ela vai estabelecer no seu artigo 9º que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. São entidades, são empresas públicas ou que o Estado se relaciona de qualquer forma. E, notadamente, daí de novo vem um rol vasto ali de hipóteses, mas logo no primeiro, né, inciso 1, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. O parlamentar, ele tem como atribuição nomear os seus assessores.
Quando ele vai nomear os assessores, se ele vira para o assessor e fala, filhão, só vou te dar o cargo se você dividir o teu salário comigo, ele está agindo com a improbidade administrativa descrita na lei de improbidade. Então, repito, dentro de um processo disciplinar a ser instaurado dentro da Casa Legislativa, cabe ali ele ser punido pelo ato improbo dele. Agora, isso não deixa de ser crime, porque uma outra consequência jurídica decorrente desse ato, né, é que você vai analisar efetivamente como que aconteceu isso e você vai enquadrar isso ou em peculato, ou em concussão, ou em corrupção passiva. Daí eu vou ler as três hipóteses para vocês. Artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheia, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Isso é uma apropriação indébita especificamente para o funcionário público. A apropriação indébita é quando você tem a posse de um bem, né, e você não deveria, né, manter aquele bem com você, mas você, enfim, não dá o destino correto dele, você se apropria dele. Então você não furtou, você não roubou, você se apropriou de algo que você tinha ali, de qualquer forma, um poder sobre aquilo e guardou para você ao invés de dar o destino que deveria ser dado. Isso dentro da administração pública se chama peculato. Então, se é um funcionário público que faz isso, o crime é de peculato, tá? Na concussão, nós temos que o artigo 316 fala exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, né? E a corrupção passiva, vou falar dos dois, depois explico, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, o que nós temos aqui na diferença entre concussão e corrupção passiva? O verbo, né? Numa, você está exigindo, enquanto que na outra, você está ali negociando com esse funcionário, tá? Então, a rachadinha, sim, ela é crime. E sim, ela também é um ato de improbidade. E dentro da questão criminal é necessário analisar corretamente qual é a conduta para enquadrar em um dos crimes. Porque em qualquer um desses três, né, é crime, qualquer uma dessas possibilidades é crime, e não tem como uma rachadinha não ser por um desses meios. Ou o parlamentar se apropriou indevidamente do valor que ele deveria repassar para o seu assessor, ou ele exigiu do assessor que lhe devolvesse uma parte desse valor, ou ele negociou com o assessor que ele ficaria com uma parte do valor. É crime em qualquer hipótese, certo, gente? Então, parem de falar baboseira. O Roger começou a tomar um monte de gente falando, agora tá relativizando corrupção. Ele, não, imagina, eu não sou advogado, eu só repliquei o que o outro falou. Filhão, procura fontes confiáveis de informação. É assim que se escolhe presidente. Dá para aprender? Daí, quem sabe, né, não precisa mais cantar que a gente achava que era deboche, que você não sabia escolher presidente. Certo, gente? Então, não façam como o Roger, procurem fontes de informação mais seguras, né, mais corretas, que não tenham tanta fake news já revelada por todos os órgãos, né, que não esteja perdendo todos os seus patrocinadores, né, por estar divulgando notícia falsa, que daí vocês não caem em erros tão graves como achar que rachadinha não é crime. Sim, é crime. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau!